Vera, ele vem para a Comissão de Viação e Transportes, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, falar justamente sobre os assuntos da pasta, as previsões para 2019. O deputado que pediu a realização dessa audiência pública, o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, está aqui com a gente agora, vai falar um pouquinho para a gente. Deputado, qual que é a expectativa da vinda do ministro hoje? Bom dia. Bem, muito bom dia a todos. É claro que essa audiência é uma audiência de muita expectativa, porque afinal de contas vamos conhecer de maneira bastante detalhada quais são os planos do presidente Bolsonaro para o setor de transporte, de logística. Esse é um super ministério. A presença do ministro Tarcísio, que é aqui da casa inclusive, que conhece bem o setor de transportes, aprofundou de maneira bastante clara todos os estudos que precisa para que nós possamos estabelecer modais de transportes que se comunicam, porque no Brasil hoje temos um grande problema que o setor ferroviário, o setor de transportes de carga, o setor aquaviário não se comunicam muitas vezes. Então nós precisamos de grandes investimentos. E me parece que vem aqui o ministro Tarcísio para trazer informações importantes também, principalmente no chamamento que se faz da iniciativa privada para participar desses grandes investimentos que nós precisamos para o país. É claro que nós precisamos de geração de empregos, nós precisamos de desenvolvimento econômico, e se nós não tivermos uma infraestrutura capaz de poder dar vazão a esse crescimento que nós imaginamos pela frente possa acontecer, nós vamos ter problemas sérios. Então, a infraestrutura é fundamental. O ministro Tarcísio vem hoje aqui para falar sobre esses temas todos, também sobre detalhamento de alguns projetos importantes, como é o caso de trem intercidades no estado de São Paulo, que é um projeto que ele particularmente conhece bastante, que é um investimento para trem de passageiros, ou seja, retomando esse propósito de transportar passageiros sobre trilhos de cidades, de regiões no nosso país. Portanto, a presença do ministro Tarcísio hoje é fundamental para a gente esclarecer quais são os projetos, os programas que tem o presidente Bolsonaro para os próximos 4 anos. O deputado Vanderlei Macris também é presidente da CPI do BNDES, aqui da Câmara, uma nova CPI que está começando os trabalhos hoje, teve uma reunião ontem, vamos conferir como é que foi essa reunião. A CPI do BNDES aprovou o plano de trabalho proposto pelo deputado Altineu Cortes, que é o relator da comissão. O objetivo é investigar principalmente os contratos feitos com países como Cuba, Venezuela e Angola, que, segundo alguns deputados, foram baseados apenas em questões ideológicas. O relator criticou os empréstimos feitos pelo governo do PT via BNDES. Uma história triste de bilhões de reais que foram investidos fora do Brasil, sem fiscalização, a juros subsidiados. Uma situação extremamente, na minha opinião, grave, porque se a gente aqui no Brasil precisa de investimentos, é um absurdo isso ter acontecido no exterior. Os parlamentares do PT lembraram que o Congresso já fez 2 CPIs do BNDES, que, na opinião deles, não encontrou qualquer irregularidade nos contratos. O deputado Alencar Santana Braga acusou alguns parlamentares de agir com interesses partidários. Tem um grupo político que quer continuar com uma perseguição ao período do governo Lula. Já foram feitas 2 CPIs do BNDES, nada demais foi encontrado, aliás, os relatórios aprovados por essa casa, aprovados pela maioria do governo, e não foram encontrado nada. Então, mais uma vez, teremos o trabalho de ter a CPI e nada demais nós encontraremos. Bom, continuar conversando com o deputado Vanderlei Macris, presidente da CPI do BNDES. Os deputados reclamavam um pouco, dizendo que a Câmara já aprovou, já teve CPI do BNDES antes, já investigou. O senhor acha que é preciso mesmo investigar de novo agora? Olha, nós tivemos 2 CPIs. Tivemos uma CPI no Senado e uma CPI na Câmara. Essas 2 CPIs não tiveram focos. E, na verdade, elas foram CPIs chapa branca, porque o governo, naquele momento, não tinha nenhum interesse em fazer um levantamento e uma abertura dessa caixa preta que foi o BNDES nesses anos todos, principalmente de 2003 até 2015, que é o foco de investigação que nós vamos proceder nessa CPI. Além disso, Mariana, nós temos também os contratos internacionais, e que esse é o maior foco da CPI. Contratos internacionais que foram feitos durante esse período do governo Lula e Dilma, não é? Principalmente com países africanos, ditaduras africanas, com Cuba, com a Venezuela, investimentos bilionários, fala-se em 18 bilhões de reais. Quer dizer, é muito dinheiro investido em governos de fora do país, quando na verdade nós precisávamos desses recursos para o desenvolvimento
do país num processo de aumento de desemprego que nós tínhamos no Brasil e que simplesmente foram esquecidos. Então, nós aprovamos ontem uma infinidade de requerimentos, mais de 20 requerimentos, solicitando todas as informações. Esses contratos internacionais feitos foram mal explicados à sociedade brasileira e nós vamos agora com a CPI, a partir de hoje, inclusive, com uma reunião ordinária que teremos daqui a pouco, para votação também de requerimentos, convocando já o ex-ministro Palocci, o ex-ministro Guido Mantega e também os 4 presidentes, os 2 ministros da época e os 4 presidentes que foram presidentes do BNDES. Então, estamos chamando todo para a votação hoje e darmos continuidade a essa investigação. Então, o Brasil quer saber. Nós vivemos um momento de transparência. A população quer saber tudo o que acontece com dinheiro público e essa é a nossa função. Nós vamos esclarecer, sim, esses episódios tão mal explicados à sociedade brasileira. Deputado, está no início dos trabalhos, mas já dá para falar um pouco no cronograma, possivelmente uma apresentação de relatório, o senhor como presidente já dá para prever isso? Olha, nós apresentamos ontem já um roteiro de trabalho feito pelo relator Altineu, que já apresentou, foi aprovado um roteiro de trabalho. Nós faremos aí uma visita técnica também ao BNDES, muito provavelmente estarei marcando como presidente, dentro de mais alguns dias, uma visita ao Rio de Janeiro no BNDES e já conversamos inclusive com o ministro, com o atual presidente do BNDES, para que ele também compareça, nos receba e já se colocou à disposição para dar todas as informações que precisamos do BNDES, especialmente desses contratos internacionais. Agora veja você, esses contratos na época foram considerados sigilosos, né? Só por aí você começa a desconfiar que existiram interesses outros que não do Brasil na aprovação desses projetos no BNDES. Nós vamos esclarecer tudo isso. Essa é a função da CPI, são 120 dias de trabalho que vamos ter e tenho certeza que nós vamos apresentar informações importantes para a sociedade. Deputado Vanderlei Macris, obrigado pela entrevista, bom trabalho, vamos voltar com a Vera.